Olá, meus amigos, minhas amigas, agradeço imensamente aqueles que estão inscritos no canal. Vamos falar de tentações. Quem é aqui que de vez em quando, né, não é tentado por alguma coisa não muito certa? Quem não passa por tentações? As tentações, as adversidades da vida são testes para o nosso crescimento espiritual. Olha que interessante, Horácio, que foi um dos maiores poetas da Roma antiga, viveu no século I depois de Cristo, e ele escreveu: a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. E Thomas Kempis, no seu livro Imitação de Cristo, escrito no século XIV depois de Cristo, ele foi um padre, nos ensina que nos momentos de provação, né, quando estamos sendo tentados para fazer alguma coisa ilícita, procuremos nos ligar a Deus. E diz ele que esses momentos de provação nos ajudam a ser humildes e a buscar Deus. Escreve Thomas de Kempis: quando o homem de boa vontade é atribulado, tentado ou combatido de maus pensamentos, então conhece que tem maior necessidade de Deus. E quando a gente lê algumas biografias de religiosos, nós ficamos sabendo, conhecendo o quanto eles lutaram para vencer as tentações, o quanto fortaleceram a sua fé em Deus nesses momentos de provação, orando, fazendo autoanálises. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, escreve que quando ele estava encarnado, ele foi o bispo de Hipona. Toda noite ele consultava sua própria consciência e se perguntava se havia prejudicado alguém e como ele poderia ser melhor no dia seguinte. E o Thomas de Kempis diz que todos os santos passaram por muitas tribulações e tentações e com elas cresceram. Ninguém está livre de tentações enquanto vive, diz o Thomas de Kempis, né? Enquanto estamos aqui encarnados, somos solicitados, né, pela matéria, pelas circunstâncias. E ele explica que em vez de fugir às tentações, em vez de negar e cair nelas, né, de forma assim inconsequente, é necessário ter paciência, é necessário cultivar a verdadeira humildade para que então possamos nos fazer mais fortes do que esses nossos adversários interiores, essas imperfeições morais, né, que nos tentam. E melhor, ele escreve, os vencerás, ou seja, vencer os vícios, as paixões, com o favor divino, pouco a pouco, com paciência e longanimidade. Longanimidade significa suportar com firmeza as contrariedades da vida, com resignação, né? Resignação é ter paciência, mas partir para a ação. E em vez de, diz o Thomas de Kempis, entrar numa importuna contenda, né? Uma briga conosco mesmo, inoportuna. E isso também é o que nos ensinam duas benfeitoras lá da espiritualidade, Joana de Ângeles e Hermance do Faux. Elas dizem: não temos que brigar com o nosso homem velho, com a nossa mulher velho, né? A pessoa que ainda somos e que ainda é cheia de imperfeição. Mas temos que aceitar que estamos assim, aceitar esse homem, essa mulher velhos, para poder transformá-los. Olha, e no século XIV, Thomas de Kempis falou a mesma coisa que essas benfeitoras espirituais. Quanta sabedoria do padre Kempis. E ele fala também,
Se nós caímos em tentação é porque nós tivemos uma inconstância de ânimo, tivemos pouca confiança em Deus. O homem inconsistente, que não é constante, né, na busca dos seus propósitos maiores, ele é descuidado dos seus propósitos do bem, é como um navio, sabe, que é jogado de um lugar para o outro pelas ondas do mar. Por quê? Porque está sem o leme. O leme é a nossa ligação com Deus, né? E ele escreve: o fogo prova o ferro e a tentação prova o justo. E muitas vezes nós ignoramos o que podemos dizer. E aí a tentação nos mostra o que somos. A gente acha que é forte, né? Que a gente não vai se dar mal. Ah, só um pouquinho, só mais uma vez. E a gente acaba se prejudicando. Achamos que já somos bastante evoluídos, mas isso é o nosso orgulho, né? De acharmos que já temos uma grande perfeição, que temos autodomínio, né? Do nosso dominamos o nosso comportamento, as nossas escolhas, fazemos as escolhas melhores possíveis, mas aí caímos em tentação. E aí nós vemos o quanto ainda temos que trabalhar em nós, quanto ainda somos vulneráveis às quedas. Por isso é necessário vigiar. E diz o Thomas de Kempis, vigiar principalmente no início da tentação, né? Quando ela surge. E aí fica mais fácil vencê-la. Assim que a tentação bater nas portas da nossa alma, a gente vai ao encontro dela, deixa ela entrar, né? Olha para ela, o que você está querendo, né? E resiste. Resiste logo no início para que o mal não ganhe forças. Então, primeiro surge o mau pensamento. E a gente fica alimentando esse mau pensamento, a gente parte para um planejamento de ações e acaba caindo na prática de más ações. E o Thomas de Kempis fala, assim, pouco a pouco entra de todo o malvado inimigo, né? O erro. Isso porque não lhe resistimos logo de início. E quanto mais tempo alguém se descuidar em lhe resistir, tanto se tornará cada dia mais fraco, né? Ele mesmo se torna mais fraco e o inimigo contra ele, esse adversário interior, essa mazela moral, se torna cada vez mais poderosa. Porque a gente fala assim, né? Ah, só um golinho, e de golinho em golinho a gente acaba se viciando no álcool. Ou então a gente fala, ah, só vou experimentar dessa vez. Ah, só mais uma. E a gente pode cair no vício das drogas. Então, quando estivermos tentados, diz o Thomas de Kempis, em vez de a gente ficar desesperado, peçamos ajuda a Deus com mais fervor ainda, com ainda mais fé e confiança. Como a gente fala, né, na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o Paulo de Tarso, na carta que ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, versículo 15, escreve: Deus fará com que tiremos da mesma tentação tal força que a possamos levar com paciência. Então aí a gente resiste à tentação. Ser humilde e pedir ajuda a Deus. Jesus falou, né, sobre as bem-aventuranças que receberão os pobres de espírito, os humildes. Aí Thomas de Kempis fala, humilhemo-nos perante Deus. Ele nos fará fortes para resistir ao mal. É o que a gente pede, né? Na oração do Pai Nosso, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre pecado por pensamento adultério. E os Espíritos nos ensinam que há pessoas que caem na tentação do adultério de forma consciente, né? Pensada. E isso indica que essa pessoa ainda precisa batalhar muito na sua evolução espiritual.
Há pessoas que até gostariam ou pensam em adulterar, mas se contêm, não partem para as vias de fato. Essas estão já no meio caminho, né, da perfeição. E há pessoas que nem pensam mais no adultério, né? Isso não lhes chama a atenção, já venceram essa tentação, né? Por isso é necessário vigiar para não cair em tentação. E outra grande reflexão do Thomas de Kempis é quando ele escreve que há pessoas que não caem nas grandes tentações, mas sucumbem nas pequenas. Então tem pessoas que já não assaltam mais bancos, mas são desonestas no troco, na sonegação de impostos, na depredação do patrimônio público, no desrespeito ao próximo, na destruição do meio ambiente. E nós, como estamos? Amigos queridos, muita paz, que Jesus nos abençoe em todos os dias de nossa vida.